Olá, graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Eu decidi gravar hoje esse vídeo para falar um pouquinho com vocês a respeito de Levíticos. Sim, o livro de Levíticos, ele mostra aspectos gloriosos da obra de Cristo, a lei de Deus. Em especial, Levíticos não apresentam sacrifícios repetitivos sem propósito, mas a revelação progressiva da obra redentora de Cristo. Entre ofertas, o sacrifício pelo pecado e o holocausto mostram aspectos inseparáveis. O homem precisa ser perdoado e ele precisa ser aceito por Deus. Então, nós vamos ver no capítulo 4 de Levíticos que Deus trata da questão da culpa, do perdão em primeiro lugar. Aqui no versículo 28 do capítulo 4 diz assim: então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, fêmea, pelo seu pecado que cometeu. Versículo 31. Assim o sacerdote por ele fará expiação e lhe será perdoado. Então aqui qual é o aspecto da expiação? Aqui é a expiação negativa. É o aspecto negativo da expiação. Por quê? Porque ela remove a culpa. Aqui, o animal ele não era queimado inteiro. Era retirada a gordura, que era o melhor, considerado o melhor do animal, e queimado em oferta de cheiro suave ao Senhor. Depois, uma parte do animal era queimada e outra parte era dada ao sacerdote. E assim era feita a remoção da culpa, assim os pecados eram perdoados. Então, depois do perdão dos pecados, vinha a aceitação, que era o sacrifício do holocausto, que é o aspecto positivo da expiação, ou seja, torna o pecador aceitável, ou seja, por que é positivo? Porque imputa algo ao pecador. E no capítulo 1, versículo 4 de Levíticos, é que diz: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Levítico 1:9. Porém, as suas entranhas e as suas pernas lavará com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. Holocausto é oferta queimado de cheiro suave ao Senhor. Essa linguagem cheiro suave ao Senhor é uma linguagem antropopática, que visa passar para nós a mensagem de que o que era impuro, o que era repugnante, passa a ser aceito como agradável ao Senhor. O holocausto é uma entrega total, o animal era totalmente queimado, diferente da oferta pelo pecado. Então ali era feita a aceitação. Então a culpa e a aceitação eram resolvidas em Levíticos dessa forma. O Senhor Jesus cumpriu plenamente tanto a oferta pelo pecado quanto o holocausto. Porque Cristo ele levou a nossa culpa e nos concedeu a sua justiça, conforme está aqui em 2 Coríntios 5:21. Que diz: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui nós vemos justamente esses dois aspectos, o positivo e o negativo da expiação. Efésios 5:2 fala: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, aquilo que era impuro e inaceitável passa a ser agradável, em aroma de cheiro suave, passa a ser agradável ao Senhor. Ele é o sacrifício perfeito. E nós temos também, no livro de Levítico, algo que mostra um aspecto interessantíssimo da obra de Cristo, que é a lei da purificação. Tudo que era considerado puro ou impuro, a alimentação, as doenças de pele, as descargas corporais, são coisas que, muitas delas, são coisas naturais em si mesmas. No entanto, o tempo todo era necessário fazer um ritual de purificação. A mulher, depois de ter um filho, ela tinha que se purificar.
e por aí vai. Depois de uma doença, tinha necessidade de purificação. Tudo isso, até mesmo uma casa leprosa, né? Tinha a lepra da casa, né? A casa ficava fechada. Se a casa ficasse curada daquela lepra, então era depois feito um sacrifício de expiação também, né? Pelaquela casa. Então, nós vemos que a necessidade, né, de purificação era constante em Levíticos, né? E por quê? Essa repetição constante, ela tinha um propósito pedagógico. Deus estava formando no povo uma consciência contínua da sua pecaminosidade. A cada impureza, a cada lavagem, a cada sacrifício, o israelita era ensinado de forma concreta e visível que não era naturalmente apto para a presença de Deus. E assim somos nós, né? Nós também não somos aptos para a presença de Deus. Nós fomos feitos aptos através do sacrifício de Cristo. No entanto, a nossa consciência da nossa inaptidão com relação à presença de Deus, ela é o que nos leva a Cristo. É uma obra que ainda é necessária que haja dentro de nós. E como ela é feita na nova aliança? Olha que maravilhoso! Aquilo que era um tipo, hoje é feito pelo Espírito Santo. Conforme está em Jeremias 31 e 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora a transformação é interna, né? O próprio Espírito Santo nos leva a Cristo pela convicção de pecado, conforme está em João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vemos que em Cristo a obra é completa, né? Hebreus 10:14 diz: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então nós somos feitos santos pelo sacrifício de Cristo, né? A culpa é removida, a aceitação é plena e a consciência, ela é transformada, ela é purificada, né? Nós passamos a ser levados pelo Espírito Santo para a presença de Deus, né? Em arrependimento, em contrição, né? Para podermos desfrutar plenamente dessa comunhão, não mais em rituais repetitivos, mas pela doce influência do Espírito Santo na nossa vida. Então, esses são os aspectos da obra redentora de Cristo, algum deles que nós podemos ver no livro de Levíticos e que eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo. Amém? Deus abençoe cada um.